fala do Roger Machado. Acho que tem tudo isso, né, Boni, da questão de campo, né? De como o São Paulo se comportou, de como o São Paulo correu riscos, mesmo jogando com o time titular, e também o saldo negativo, que talvez seja pior do que tomar um empate ou tomar um gol, que é essa lesão do Marcos Antônio. Parece que a zica ela tem que ser no pior lugar possível, né? Não que a gente deseje mal para outros jogadores, mas ela escolheu o melhor jogador do meio de campo para ferrar a gente, né? E aí agora a gente vai aí esperar qual vai ser o diagnóstico, como que vão ser os próximos dias para saber quanto tempo esse jogador deixa o São Paulo na mão, né, Boni? Exatamente, Senna. Não é... O São Paulo confirmou o seu favoritismo contra o Higgins, vence muito por conta da qualidade individual dos seus jogadores, né? A qualidade que o Higgins não teve para concluir, o São Paulo teve. E por conta disso é uma apresentação que não traz respostas que podem gerar muita confiança no seu torcedor. O São Paulo tem o resultado imediato que buscava, mas ainda não tem aquela tranquilidade que se esperava contra um adversário como esse. É uma apresentação em que o São Paulo sofreu muito, como você destacou, que concedeu muitas oportunidades ao adversário e que, se o Higgins tivesse jogadores um pouco melhores na conclusão das jogadas, poderia ter um destino muito pior. O primeiro tempo, depois do gol, é um primeiro tempo de domínio do O'Higgins. O São Paulo até volta com uma postura melhor para o segundo tempo. O O'Higgins, depois que toma o segundo gol, tenta ali em certo momento dominar de novo as ações ofensivas, tentar descontar e eventualmente buscar o um empate, mas não teve caixa para aguentar isso durante todos os 45 minutos finais. Então é uma apresentação bem protocolar do São Paulo em termos de resultado, confirma o seu favoritismo, mas que gera muito mais dúvidas do que certezas, do que respostas positivas para o seu torcedor. E no fim das contas, o saldo para mim é negativo justamente por conta disso. Pesa muito mais do que 3 pontos na tabela de classificação da Copa Sul-Americana, uma lesão do Marcos Antônio, pensando nos compromissos que o São Paulo tem pela frente. Tem agora Vasco da Gama, jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo sempre muito difícil enfrentar o Vasco lá no Rio de Janeiro. Copa do Brasil, o São Paulo pegou um dos piores adversários possíveis contra o Juventude e ainda decide fora de casa, ou seja, seria bom já conquistar um resultado positivo dentro de casa nesse confronto da terça-feira, dia 21. Tem Mirassol em casa, que apesar do momento do Mirassol no Brasileiro, São Paulo tem enfrentado dificuldades contra esse adversário. E aí, Milionários e Bahia, enfim, para terminar o mês de abril. Mas é uma sequência pré-Copa do Mundo que é muito complicada para o São Paulo. E perder um jogador como esse, cara, é uma perda inestimável para o São Paulo, em termos de qualidade técnica, em termos da estrutura do seu meio-campo. Então, no final das contas, para mim, o saldo é negativo por conta disso. É uma apresentação que não convence, apesar dos 3 pontos e do resultado, e a lesão de um jogador que a gente espera que não seja muito séria, que não seja de fato que a gente estava especulando aqui, de ser um cara que o São Paulo perde até o Mundial, mas de qualquer forma, em alguns compromissos o São Paulo com certeza vai perder o Marcos Antônio, e isso para mim já faz o resultado ser mais negativo do que positivo na noite de hoje. Pois é, isso aí que preocupa bastante, né? O São Paulo vai ter vários compromissos aí importantes até essa parada da Copa no finalzinho do mês de maio. São muitas partidas, né? Basta olhar o calendário desse mês de abril, né? Terça, sábado, vários jogos aí, um seguido do outro. O mês de maio será assim também. E a gente vê o meio de campo do São Paulo que já estava apresentando uma involução, né? Que estava já deixando a desejar, devendo aí, agora perdendo uma peça importante. Então, vai ser mais uma preocupação que a gente tem. Sobre o jogo de hoje, né? A gente está vendo aí o scout com alguns números e tudo, né? A posse de bola equilibrada ali, um pouquinho levemente superior do São Paulo. Aí o São Paulo no segundo tempo estava tomando um sufoco na metade do primeiro tempo para o fim ali. E aí depois equilibrou, começou a finalizar mais, fez o gol também, administrou o jogo. Mas assim, não dá nem para dizer que esse jogo você pode tomar muito como parâmetro. A gente falou diversas vezes aqui que se o São Paulo pegasse um time um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais arrumado, que tivesse um pouco de qualidade nas finalizações, talvez tivéssemos virado ali para o intervalo perdendo esse jogo. Porque o Higgins tinha perdido uns 2 ou 3 gols ali na cara. O Rafael fez. Inclusive o inacreditável do Rabelo, né? Putz, Isso aquele. aí era gol feito praticamente, né? Dentro da pequena área, cara. Não Quase pode. em cima da linha.
E no segundo tempo teve outro também, na pequena área ali, também o cara estica a perna ali e tal. Então a gente poderia ter perdido esse jogo no Morumbi. Aí você imagina como que é o cenário caótico, que já tem toda essa pressão no Roger Machado, para depois você enfrentar um Vasco fora de casa, onde o São Paulo tem a tendência de nunca ganhar lá, né? De não vencer lá. Então seria terrível, né? Pelo menos ganhou, né, esse jogo de hoje, para chegar um pouco menos turbulento para esse jogo de sábado, onde aí sim vai ter que dar uma resposta. Aí sim vai ter que jogar. E sem Marcos Antônio. Então, e sem o Lucas Ramon suspenso. O Tolói também está suspenso, né, para esse jogo de sábado, se eu não me Acredito engano. que sim, acredito Acho que que sim. tá também. Então, Levou o amarelo. pois é, também tá fora. Então, bom, torcer pro Sabino voltar até lá, para ele ter condições, que aí pelo menos joga Sabino e Alan Franco, que era a zaga titular. Que o Dória não passa nenhuma confiança, pelo menos nesse momento. Zero, infelizmente. Não que o Tolói passe, né, mas pelo menos assim, né, tem esse cenário. E vamos ver como será isso, né? Bom, a gente, só para passar mais informações, daqui a pouquinho a gente já começa o pós-jogo continua, né, o pós-jogo com o Léo e com o Matheus. Situação de grupo da Copa Sul-Americana. São Paulo então em primeiro lugar com 6 pontos, assumindo aí a liderança isolada. 3 gols pró, nenhum gol contra, 3 de saldo. O Higgins cai para o segundo lugar com 3 pontos ali, zerando o seu saldo. O jogo de amanhã no grupo será lá na Colômbia, Milionários e Boston River, que é justamente o cenário do próximo jogo do São Paulo na Copa Sul-Americana, dia 28 de abril, uma terça-feira às 9h30 da noite. Milionários e São Paulo no El Campín, em Bogotá. Então, isso é o que espera o São Paulo. Antes disso, tem Copa do Brasil, jogo de ida, terça-feira que vem, no Morumbi contra o Juventude. Bom, Thiago, tamo junto. Queria te agradecer. Valeu. Aí. Pelo menos você gritou 2 gols do São Paulo. Teve 2 golzinhos. Deu pra comemorar ali 2 gols, né? Mas obrigado pela narração. Isso. Valeu, Tamo junto, eu que agradeço. Mais um jogo aí. Valeu, Ricardo. Eu agradeço você e o Gabriel Sá pelo convite, a parceria aqui com o Boni também, toda a galera aqui do Arquibancada Tricolor, o próprio Sá que esteve lá no Morumbi e toda a audiência, né, que esteve com a gente através do nosso chat, participando, interagindo. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma transmissão. No sábado não teve gol, hoje teve logo 2, a gente trouxe aí a emoção da vitória do São Paulo para cima do O'Higgins. A gente se encontra numa próxima, mais uma vez, valeu pelo convite, tamo junto, excelente semana e agora vamos respirar um pouquinho, né? Vamos para casa feliz com essa vitória. Valeu. É isso, valeu, Thiagão. Tamo junto. Ó, não é despedida pra você ir embora não, fica aí, hein? Fica aí, não sai daí. Essa jornada aqui ainda vai longe, tem pós-jogo, tem nota, tem comentário, tem zona mista, tem coletiva... Tem muita informação. Só tô me despedindo da galera aqui do estúdio. Vitor Boni, mais uma vez também, muito obrigado. Acho que não chegamos a dividir estúdio aqui de comentário de jornada, né? Não lembro. Acho que aqui não. Aqui não. Sempre um cobre o outro, né? Então, exatamente. Mas estamos juntos, Boni. Valeu. Obrigado aí, mais uma jornada do Arquibancada. E, pô, pelo menos ganhamos o jogo de hoje, né? Sem um prejuízo tão grande além da lesão do Marcos Antônio, né? Perfeito. O importante sempre é a vitória, né? Claro que esses detalhes a gente analisa, mas tudo fica muito pior se vem um empate ou uma derrota. Pelo menos São Paulo conquista os 3 pontos, que nas pretensões da Copa Sul-Americana são... Outros nomes aí que a gente vê em Twitter. Mas, de fato, São Paulo precisa contratar um zagueiro. Teve o zagueiro Osório da base no banco de hoje. E a gente vê ainda Rafael Tolói ali, Dória, nomes que não empolgam tanto, né? Minha análise com relação ao sistema defensivo é o seguinte. A gente precisa contratar, de fato, um zagueiro. Se fazer de Ferrarese, emprestá-lo ao Botafogo, talvez tenha sido um quê de precipitado. Apesar de que eu entendo as razões, Ferrarese... Na minha concepção, na minha visão, é um zagueiro um pouco estabanado, mas ele tem sua serventia, ele tem sua utilidade. O São Paulo agora, a minha visão que eu quero dizer é que o São Paulo me parece que está meio fragilizado em seu sistema defensivo. Eu não sei se essa promoção de Rafael Tolói como titular quase que absoluto do Roger Machado tenha sido produtiva para o São Paulo, porque até a chegada dele, se não me engano, o São Paulo no Campeonato Brasileiro, por exemplo, só tinha levado 4 ou 5 gols. E agora...
ultimamente o sistema do São Paulo, o sistema defensivo está muito exposto. Hoje a gente viu o O'Higgins chegando com muito perigo, inúmeras vezes. O O'Higgins deixou de fazer 2 gols debaixo da trave. O São Paulo contou com a sorte, contou com o goleiro Rafael, que pegou 2 bolas importantíssimas, mais 2 no jogo de hoje. Acho que hoje ele completou o jogo de número 200. Já ele passa uma galerinha boa ali no ranking de goleiros com mais jogos na história do São Paulo, mas eu concordo com você, Leozão. Eu acho que o São Paulo precisa urgentemente, é lógico que o mercado está fechado, mas o São Paulo precisa de contratação. Eu sei que o zagueiro Osório é um jogador de valor, um cria da base do São Paulo que pode muito bem suprir a ausência de qualquer dos zagueiros, mas eu acho que ele ainda é muito imaturo para ser jogado aos leões assim. O São Paulo precisaria de um jogador que pudesse já chegar pronto para jogar. Mas, claro, se ele subir e fizer um ano como o Breno fez, por exemplo, em 2007, ótimo, né? Maravilhoso. Mas o São Paulo realmente está um pouco fragilizado no seu sistema defensivo. Exatamente. É isso, né? O São Paulo vive um ano de um desmonte no meio da temporada, né? Aquele trocando o pneu com o carro em movimento, né? Teve a troca do Crespo, que até hoje não foi explicada, ninguém entendeu. A chegada do Roger, saída do Ferrarese, agora essa doideira com o Arboleda, a chegada do Arthur, enfim, um ano em que um planejamento muito turbulento, né? E ainda com a troca de presidente. O São Paulo, acho que nesse momento precisa parar com troca e começar realmente um trabalho efetivo. Bom, vamos às notas aqui. Eu vou pegar aqui no Arquibancada Tricolor, no site, as notas. E eu queria saber de você, Matheus, assim, na sua concepção de torcedor, de jornalista, de quem assiste o São Paulo Futebol Clube. A gente vai falar sobre o Roger, mas gostou do que viu do São Paulo hoje? Na verdade, era o que eu esperava. Eu não esperava esse futebol do São Paulo na partida como completo. Eu esperava que o São Paulo vencesse o O'Higgins, porque é a obrigação do São Paulo. O que me surpreendeu foi o São Paulo se desesperar pela vitória ao ponto de colocar força máxima contra o O'Higgins. Eu acho que a Copa Sul-Americana não deveria ser prioridade de São Paulo, ainda que seja o caminho mais viável para se conquistar algo ou para ir para a Libertadores do ano que vem. Tanto assim que o Marcos Antônio, infelizmente, sofreu a lesão. Eu acho que o São Paulo deveria entrar com um time mesclado, mas diante da situação de pressão que o Roger Machado vive e da pressão por resultados, eu acredito que até possa ter acontecido alguma espécie de pressão por parte da própria diretoria. E o São Paulo entrou em campo com o time titular. No primeiro tempo, os primeiros minutos do São Paulo foram até empolgantes, Leozão, mas teve um determinado momento após o gol que o O'Higgins chegou com muito perigo inúmeras vezes e o São Paulo passou de tomar um empate. No segundo tempo voltou melhor, um pouco melhor, conseguiu dominar as ações, meio que dominou o jogo, mas ainda assim o São Paulo sofreu muito com o O'Higgins, quase leva o gol de empate mais uma vez no cruzamento do camisa 7, que eu me esqueci o nome, que até jogou aqui no futebol brasileiro, né? Mas é um jogador que deu muito trabalho ali pelo lado direito do São Paulo, lado esquerdo de ataque do O'Higgins. Mas eu acho que o São Paulo fez uma partida razoável dentro do possível. Estava com o time titular, tinha que ganhar. O São Paulo teria que ganhar com mais intensidade, mas dentro do possível, eu acho que os 3 pontos é o que vale. O São Paulo agora tem 6 na Sul-Americana e agora é o Vasco da Gama, né? O grande problema é esse, que o São Paulo vai ter 2 pedreiras pela frente, o Vasco da Gama fora de casa, depois de Juventude pela Copa do Brasil já na terça-feira. Então, é muito complicado expor os titulares e perder um jogador tão importante quanto o Marcos Antônio. Exatamente. Talvez a ideia dele fosse encaminhar rápido essa classificação, teoricamente, para a Sul-Americana, para você poupar nas últimas rodadas, mas mesmo assim, né? Concordo com você. Eu acho que das competições, a Sul-Americana seja menos importante, porque não dá tanto dinheiro assim se você não for campeão. São jogos que não animam. A gente teve pouco mais de 20 mil pessoas no Morumbi hoje, e você pode até perder um atleta por lesão, né? É um calendário muito complicado, né? Teremos também a pausa, é importante lembrar disso, teremos a pausa para a Copa do Mundo. Mas vamos lá, Matheusão. Vou começar aqui com Rafael, sempre ele. Nota 10. Rafael, nota 10, salvou o São Paulo como deveria. É um jogador muito importante no elenco e que sempre, quando necessário, faz defesas difíceis que salvam o São Paulo. Para mim, nota 10. Nota 10 para São Rafael. Eu sou suspeito para falar do Rafael. Gosto muito do trabalho dele e o São Paulo encontrou
um goleiro não à altura. Acho que o São Paulo nunca na história vai encontrar um goleiro à altura do Rogério Ceni, mas um goleiro muito bom. E sempre dou moral para o Rafael. Lucas Ramon. Eu acho que hoje o Lucas Ramon não fez uma partida tão brilhante, uma partida assim que enchesse os olhos, mas também na medida do possível ele chegou dando opção no ataque. Acho que ele teve boas subidas, mas também enxerguei algumas falhas nele. Eu vou dar uma nota mais ou menos para ele, uma nota 7. Nota 7 para Lucas Ramon. Alan Franco. Fico com o sentimento, além do resultado, com o sentimento agridoce com toda a zaga do São Paulo. Em alguns momentos a zaga do São Paulo foi bem, mas em boa parte dela a zaga do São Paulo parecia estabanada. Teve um lance que Alan Franco tentou sair driblando, perdeu a bola, quase foi o gol, aquela que o Rafael Tolói, mais uma oportunidade, estava com o botão do L1 apertado. Ele sempre fica um pouco acima da linha da zaga, parece. Eu vou 6,5 para Alan Franco. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.